Galera, vamos falar do Santos, né? O Santos que vive uma situação muito complicada. O Santos vai enfrentar a equipe do Botafogo nesse final de semana, né? E a equipe do Santos ainda vive essa crise, né? Mesmo após a saída do, do Odair Helmas, né? A equipe do Santos continua nessa crise. O Santos está muito próximo da zona de rebaixamento. Dos últimos 5 jogos, a equipe do Santos só venceu apenas um jogo. Foram 4 derrotas, né? A situação do Santos não é boa. 14º colocado com 16 pontos, a 4 pontos da zona de rebaixamento, né? E o Paulo Turra já está sendo criticado, já está tendo cobrança sobre o treinador que chegou há tão pouco tempo, tão poucos jogos e já está tendo esse peso todo sobre o trabalho dele, que na minha opinião até é injusto, né? Porque você cobrar um treinador com tão pouco tempo de jogo, eu acho que é um exagero total, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações também do Santos. Ruim, ambiente pesado, cobrança interna, como o início do Turra virou bomba no Santos em momento delicado. Dias muito conturbados, trabalho do Turra em risco, quando foi contratado a alta cúpula alvinegra, via a chegada como um bom negócio para colocar ordem na casa. No entanto, essa convicção já não existe mais depois de resultados ruins e diversos episódios que deixaram ambiente ruim no CT. A constatação é de que o desempenho do elenco em campo é ainda pior nos tempos do Odair Helmas. Piorou. No momento, há muita pressão sobre Turra e insatisfação interna com o ambiente bélico criado pelo treinador desde a sua chegada à Vila Belmiro. O Prates ontem falou uma frase, é verdade, repercutiu nas nossas redes sociais, que é a pior agenda do futebol brasileiro. A do Santos? E ela é. Porque você pega, e eu acho assim, desses 3 anos que o Santos está brigando para não cair, embora o Rueda disse que o ano passado não brigou né, não foi briga para... É porque não esteve na zona de rebaixamento. É. Então, não esteve na zona de rebaixamento, mas o time que brigou para não cair... hoje não está na zona de rebaixamento. Exatamente. O time que brigou para não cair fez 51 pontos com o Carille e o ano passado fez 47. Cadê aquele entusiasmo? Fez 47. Cadê aquele fez menos. Que o potente Vasco vai virar a chave, né? O desempenho do Santos o ano passado no Brasileiro foi pior do que aquele Santos que estava brigando para não cair com o Carille. 51 ano passado, 47. Então, Rueda, me surpreende você não saber fazer conta. Outra coisa, fala, Pedro. Pode terminar, só para eu pedir a palavra aqui. Tá bom, vou passar para você. E outra coisa, essa agenda do Santos, brigando contra o rebaixamento no Paulista, e não brigou, mas também não passou de fase, que é outro vexame. Tô num baile do Ituano 3-0. Outra coisa, essa agenda negativa, cara, vamos lá. Jogador envolvido em esquema de aposta. Exato, titular do time. Titular do time. Jogadores que não têm o menor senso de responsabilidade, vão lá pra noitada e tal, etc., com treino ali com a fase do time do jeito que tá. Porque aí todo mundo tem direito de fazer o que quiser na hora livre, na folga, mas você tem que ter um comprometimento e ter noção. E ter noção. Exatamente. Então, isso é outra coisa. Boa. Caso Soteldo, que é um diz que me diz, que virou... O Santos pagará 20 milhões de reais para ficar com o Soteldo. E que virou briguinha nas redes sociais, né? É. O Turra posta uma coisa, o Soteldo dá uma indiretinha, né? Aí o João Paulo fala uma coisa, aí vai outra indiretinha do Soteldo. Virou briga nas redes sociais. Churrasco, que os caras foram lá comer a carne, ninguém conversou direito, grupinho daqui e de lá e pá, vazou. Olha só o clima. Mudança de treinador de novo. Vila Belmiro interditada. Por tudo que aconteceu no jogo contra o Corinthians. O time virou uma peneira, tomando um gol atrás do outro. 3 do Cuiabá, 4 do São Paulo, 3 do Goiás. O Santos virou sparring dos outros. Os caras vão treinar, não se joga mais contra o Santos, se treina contra o Santos. Né? E aí você tem ainda um coordenador de... Porque se ele estava vendo o Wimbledon ou não interessa. De verdade, isso aí... Também acho que isso não é o motivo. Olha, Só que é o seguinte, fala. Fui conferir aqui a tabela, o Santos está com 16 pontos. Calma aí, vamos chegar lá. Você falou, parecia que tá com 4. Porque os outros são ruins. O Vasco está com 9. O Pratinho deixa eu te falar uma coisa. Não. Olha, as vitórias do Santos teve ajuda da arbitragem. Eu falei contra o Vasco e contra o Goiás. Olha como ele chupinha as coisas que a gente fala do Santos. Olha lá, depois ele vai duas querer escrever blog. Contra o Goiás e contra o Vasco, isso é verdade. Eu tô perdido. Agora, o coordenador do Santos, o problema não é ele ver o Wimbledon, não, viu? Tira lá, 10 para as 3 o jogo acabou. 10 para as 3 o jogo acabou, o jogo era 4 horas. E o problema é a sequência. Aí o cara olha, parece um desleixo, é a sequência de besteiras. E aí, a besteira maior não é ele assistir o Wimbledon. A besteira maior é depois... Não, eu não falo sobre rebaixamento, o rebaixamento não... A palavra rebaixamento não... A palavra rebaixamento não pega pra mim. Não é Libertadores. Estão pensando, com os reforços que vão chegar, a gente vai pensar em Libertadores. Cara,
que aliás, o Rueda, né, quando o campeonato começou, ele deu uma coletiva falando que o Santos brigava por título, que não tinha que mirar Libertadores, tinha que mirar no título. Libertadores tudo bem se acontecer, mas tinha que mirar no título. Eles estão em que mundo? Eles estão em que mundo, Prats? No mundo do Rafael Prats. Não, tem nada que mundo é esse? Não, vou olhar de novo. Os caras estão ali, com a zona do rebaixamento ali coladinha, 16. Chegando. O Santos toma 4 do São Paulo, toma 3 do Goiás, embora tenha vencido o jogo, toma 3 do Cuiabá. O Cuiabá jamais tinha feito esse placar, essa diferença em um clube de Série A. 16 pontos do Santos. O Pato não fazia gol há 200 anos. 9. Há 200 anos. O Pato mal jogava há 200 anos. Foi lá também meteu o golzinho dele. O Corinthians em crise ganhou na Vila. O Corinthians em crise ganhou na Vila. O Yuri Alberto não fazia gol, fez gol no Santos também. Então, assim, que gestão é essa? É um vexame atrás do outro, é uma vergonha atrás da outra. Sul-Americana, e meu assim, Deus, né? Você falou de perspectiva, não é verdade? Eu tô falando de perspectiva também. 16 tá bacana, tá legal pra caramba. O Prats jurou pra mim que tinha perspectiva no Vasco. Eu quero saber por que ele acha que não tem perspectiva no Santos. É um trabalho novo Qual do a Vasco, a gente vai perspectiva? ter que esperar pelo menos para avaliar o trabalho. A gente não viu esse time ainda com um novo treinador jogando. Quanto tempo O de Paulo Santos Turra a gente tem está no vivendo Santos? pouquíssimo tempo. É um E trabalho acho que- novo. Não, e agora um tem trabalho gente novo. olhando o Mano no mercado, falando, o Turra aqui, o bicho já tá pegando, vamos tirar o Turra e pegar o Mano. Quer saber se o Mano vai assumir uma bucha É meu dessa? entusiasta do Vamos resto. por partes aí. A gestão Andrés Rueda transformou o Santos com a mentalidade de ervilha. Isso incomoda demais. O que é a mentalidade de ervilha? É você normalizar a derrota, normalizar fracasso, você passar uma impressão que está tudo muito bom, tudo muito bem, quando não está nada bom e nada bem. O Santos ganhou um jogo dos últimos 14, o Turra está chegando a uma situação e colocando disciplina ou mudando horários, alguma rotina, porque ele teve o aval da diretoria para mudar. Claro. Ele jamais chegaria, eu vou chegar hoje aqui, atenção, amanhã, vem treinar 8 da manhã, vem... Não. Alguém autorizou e permitiu que ele fizesse isso. Inclusive, uma informação, William. Fala. O Santos concentra hoje à noite já pro jogo de domingo. Sim, são 3 dias. Concentração hoje à noite já no CTR Pelé, até domingo contra o Botafogo na Vila. Então, assim, Pronto, primeiro... agora vai ganhar. Então, mas primeiro, Concentração William, de pra 3 chegar dias. a Sendo esse muito ponto... turrão, não? Ah, não, pelo amor de Deus, Bubu. razoável. a gente não consegue. Mas para chegar a esse Impressionante. ponto, é que alguém internamente percebeu o seguinte, olha, do jeito que tá tudo largado aqui. Alguém, entre aspas, tem que levar essa culpa de colocar disciplina, de colocar horário, de mudar horário de treino, de refeição, de pedir para ficar de uniforme quando vai viajar. Então, pro Turra chegar a esse ponto, ele tá fazendo coisa porque alguém permitiu, até pediu para ele. Eu acho que a gente culpar agora o técnico do Santos, que está aí há pouco tempo, dos problemas que o Santos está enfrentando há 3 anos... Concordo 200% com você. É você trocar para escolher a próxima vítima. Sai o Turra agora, aí vem o quê? O Mano. Que eu acho que não toparia, mas vem o Mano. Acho que não toparia. Vem o Mano para ficar o quê? Daqui a 2 meses ele é o culpado? Porque o time não é competitivo, o time não consegue se defender, os jogadores, quando tomam gol, largam, o jogo nem consegue jogar, o time depende de um goleiro que é muito inseguro, de um meia que não está conseguindo jogar, que é o Lucas Lima, que o Santos deu 2 anos de contrato, do Sandri... Não, mas aí, É o que tem, gente. mas aí eu vou falar igual você. Calma, porque tem um novo trabalho do Paulo Turra. Novo trabalho não. Se O Turra emendar já duas dirigiu o vezes- time. O Turra já dirigiu o time, Mas é um novo Pedro. trabalho. É Não, início. mas é um novo trabalho que essa resistência que ele está sofrendo, a gente tem que saber primeiro o quanto é de quem está com ele não dá agora. pra achar que o Santos e o Vasco estão em prateleiras de perspectivas tão diferentes. Ô Pedro, mas não é esse o problema. Estou falando o seguinte, essa situação de insatisfação interna, de reclamação ao trabalho dele, a gente tem que saber primeiro, o Turra já afastou 7 jogadores. Afastar 7 jogadores são 7 empresários, concorda comigo? Então tem um Soteldo Fazendo contratado. uma faxina. Soteldo contratado no meio do campeonato, com o time brigando com o rebaixamento. O Soteldo contratado 20 milhões de reais. Indisciplina, tá fora. 2 jogadores foram vistos na casa noturna, curtindo a vida, adoidado. Out. Fora. Mais 4, segundo o treinador, não tem condição técnica de jogar. Out. Fora. Isso. São 7 mudanças. Você vai provocar rebuliço com isso. Você vai provocar porque tem amigos deles que estão lá jogando, tem gente que gostava deles que continua lá treinando. Eles não estão treinando mais. É o seguinte, o time treina às 8 da manhã, eles vão 4 horas da tarde. O time treina às 3 horas da tarde, eles vão às 8 da manhã. Isso provoca insatisfação. Mas chegou reforço aí, ele falou. Chegou? Vamos lá. Tive a conversa com o Sampaoli, mas sabe como que é a janela, as coisas. Converso com muitos clubes e quando apareceu o Santos eu pedi para dar uma segurada assim no Flamengo, que a gente ia dar prioridade ao Santos pelo motivo desse carinho que eu tenho com o Santos, que é essa identidade que eu tenho com o Santos. E eu não vejo o clima pesado, cheguei agora, vejo o clima sadio, sabe? Como eu esperava, todos os jogadores alegres. Sabemos da situação, a situação não é fácil, mas é um processo, assim como na vida a gente passa por momentos difíceis, né? Então acho que essa situação vai mudar, então a gente está trabalhando e as coisas vão acontecer passo a passo, dia a dia, e as coisas vão melhorar.
Pois é, o Jean Lucas não era uma boa pro Flamengo, não, hein? Acho que o Flamengo está em outro patamar, realmente, literalmente. Outro patamar? Né? Mas o Sampaoli conversou com ele. Tá, o Jean Lucas, quando passou pelo Santos, era o Sampaoli o treinador. E ele só saiu porque ele estava emprestado pelo Flamengo usou o Santos de vitrine. Né? Foi isso. Não, mas você acha que o Flamengo, já não é dessa temporada de outras, mira um outro nível de jogador mais... Galera, na minha opinião, né, o Jean Lucas é um ótimo jogador para o Santos. No Flamengo, eu acho que ele não se encaixaria muito bem, né? Ele sabe que se ele fosse para o Flamengo seria desvalorizado, pois não seria titular no time do Flamengo, isso é bem nítido, né? E no Santos eu acho que ele vai ser muito útil e pode ajudar muito a equipe do Santos. E falando sobre o trabalho, galera, do Paulo Turra, eu acho que assim, é um absurdo, né? Já querer pedir a saída do treinador. Que isso? Que isso? Não consigo entender. Eles não dão tempo para o treinador trabalhar e já querem demitir. Entendeu? Eu acho que tem que dar um pouco mais de tempo para o Paulo Turra, porque é cedo ainda, né? Então, se você não acredita, então por que contratou o treinador? Isso que eu não consigo entender os clubes brasileiros. Eles contratam, aí passa 3, 4 jogos, já não quer mais o treinador. Eu não consigo entender isso. É muito imediatismo, entendeu? Acha que o técnico vai chegar e vai mudar tudo da água pro vinho. Entendeu? Dá autonomia ao cara e depois tira a autonomia. Não dá para entender. Não dá. É por isso que as equipes brasileiras, muitas equipes, estão nesse buraco. Porque amadorismo, não são profissionais do futebol. Enquanto não profissionalizar esse pessoal, entender que empresário não manda no clube, entendeu? E o jogador, ele é responsável pelo seu comportamento. Se o Paulo Turra afastou o jogador que não está desempenhando bem, que está com indisciplina, tá corretíssimo. Assim acontece na Europa. Pode ser o melhor jogador do mundo, o cara é afastado. Todo mundo viu o Messi no PSG. O Messi foi afastado. O futebol é isso, é profissionalismo. É profissionalismo independente do jogador. É assim que tem que ser. E no Brasil é um problema danado de impor esse tipo de regra, esse tipo de conceito. Não dá, no Brasil é muito difícil porque tem muita resistência por parte da diretoria. Se o empresário do jogador vai lá reclamar, a diretoria vai lá e acata. E não é assim que tem que acontecer. Entendeu? O empresário não manda no clube. Entendeu? Ele trabalha com o jogador. Quem define lá o clube lá é diretoria, treinador. Entendeu? E quem escala o jogador é o treinador. Também essa é a minha opinião. E o Santos aí tem que mudar, cara. Essa diretoria do Santos, enquanto continuar essa diretoria amadora, o Santos vai continuar nesse buraco, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre a situação do Santos. Assim, na minha opinião, Paulo Turra não é treinador para assumir o Santos nesse momento, porque é um momento complicado do Santos. Na minha opinião, não que ele seja um técnico ruim, mas nesse momento o Santos precisava de um técnico com mais bagagem para poder resolver esse problema. O Paulo Turra, na minha opinião, não é esse treinador, é o treinador a longo prazo, porque a curto prazo não dá, porque você está fazendo uma aposta, né? Essa é a minha opinião, né? Mas vamos ver como que o Paulo Turra vai desempenhar no Santos ainda nesse próximo jogo. Agora vai ter jogo difícil contra o Botafogo. Se ele conseguir vencer o Botafogo, que é líder do campeonato, o Santos vai sair grandão, que vai dar um impulso danado, porque tá vencendo o líder do campeonato, que tá vencendo todo mundo, isso daí dá um ânimo à equipe. Eu acredito que o Santos precisa disso, precisa desse ânimo.